Bom, nós vamos tentar realizar esses estudos, não necessariamente serei eu em todos, mas tratando do discipulado e suas exigências, o discipulado e o seu inconformismo, o discipulado e a sua maturidade e a semelhança com Cristo. E eu quero começar explicando um pouco por que essa temática. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver esse documentário da Netflix, chamado O Dilema das Redes. É um documentário muito bem feito, obviamente controlado, não foi divulgado tudo o que nós deveríamos saber a respeito das redes. Quando chega um documentário dessa natureza, certamente há um controle também daquilo que é divulgado. Mas eles até avançaram um pouco. E se você tiver a curiosidade de ver esse documentário, você vai perceber que a tecnologia, ela nos controla. Ela exerce controle sobre nós. Nada nas redes é neutro. Existe um controle dos nossos hábitos, dos nossos interesses, existe um controle dos nossos desejos. Para vocês terem uma ideia, esse documentário revelou que há pessoas que estão fazendo cirurgias plásticas para ficarem iguais às fotos dos filtros que elas fazem. E muitas outras coisas que foi revelado nesse documentário. Tudo que você posta nas redes, tudo que você curte, tudo que você segue, revela um padrão comportamental seu. Esse padrão, ele é armazenado, ele é processado por inteligência artificial. Por isso que você, de repente, vai nas suas redes sociais e vai se deparar com aquelas coisas que você gosta. Com aquela promoção de passagem para o Nordeste que você tem um interesse. E você até vai dizer, que coincidência, eu estava justamente procurando isso. Não, não é coincidência. A rede controla a nossa vida. Agora, o mais interessante é saber, nessa sua relação com as redes, quem você está seguindo. Quais são aquelas pessoas que você admira e que você se torna seguidor. Isso é importante, como cristão, de você tentar estabelecer uma análise. Porque eu fico pensando, se Jesus estivesse hoje, no século 21, entre nós, será que ele usaria a tecnologia como nós estamos usando agora, para transmitir os cultos, para pregar o Evangelho? Acredito que sim. E aí eu tentei, por exemplo, estabelecer aqui como é que seria, Jesus no Twitter. O que ele colocaria, que mensagem ele transmitiria no Twitter? Mensagens como essa, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mensagem como esta, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por isso que eu resolvi colocar o nome dessa série, Jesus Marcou Você. Sabe quando você é percebido por alguém famoso, você vai lá, comenta algo, essa pessoa, o presidente vai lá e marca você, curte o que você falou? Será que Jesus curtiria o que você publicou nas suas redes? Será que ele marcaria você? Será que você o seguiria? Melhor, será que você é um seguidor de Jesus? Porque isso é ser discípulo, seguidor e aprendiz de Jesus. Então, a nossa série, ela tem esse objetivo de mostrar quais são as marcas do genuíno discipulado de Jesus. Então, nós iremos tratar, ao longo da série, sobre essa temática. E por que isso é importante? Porque, se nós observarmos, Jesus tinha um público muito grande, um público multifacético. Jesus tinha uma audiência impressionante. Pelo menos 6 tipos de pessoas
compunham a audiência de Jesus. Começa com os fariseus, eles eram audientes de Jesus, os religiosos da época, eles tinham mais de 5.000 leis que seguiam de maneira rigorosa, eles eram zelosos com a sua religião, então Jesus surge como um novo Rabone, e eles logo querem ouvir, se tornam seguidores, se tornam audientes, discípulos de Jesus. Mas há também os essênios, que sempre estiveram ali seguindo Jesus com as multidões. Os essênios eram um grupo muito fechado, uma seita judaica que vivia ali nas margens do mar Mediterrâneo, bem escatológicos, tinham os seus próprios messias, também eram eles que compunham a audiência de Jesus. Quando Jesus começa o seu sermão do monte, lá em Mateus 5, são essas pessoas que estão lá ouvindo Jesus com a multidão. Os saduceus e os sacerdotes, que eram religiosos políticos, eles eram nomeados pelo Império Romano para manter a religião. Então, eles também eram seguidores de Jesus, ouvintes de Jesus. Tinha um grupo muito específico chamado Zelotes, era o PSOL da época. Os Zelotes eram terríveis. E eles eram conhecidos como Zelotes porque eles eram portadores da adaga, eles eram revolucionários. E eles esperavam um Messias militar. Eles esperavam um Messias que viesse tirá-los do jugo do Império Romano. Então, eles estavam dispostos a uma guerra para livrar o povo judeu. Eles odiavam os publicanos, eles odiavam os fariseus, os essênios, os sacerdotes. Então, era um grupo muito específico, muito radical, seguindo Jesus. Que coisa interessante. É muito multifacético esse grupo de pessoas que seguem Jesus. E tinha o povo judeu também interessado em ouvir o que Jesus estava dizendo. E por último, nós temos as multidões, que são os romanos, as nações da época. E isso também é significativo porque Deus escolheu o povo de Israel para que, por meio do povo de Israel, ele se tornasse conhecido das nações. O povo fracassou. Eles não conseguiram cumprir essa missão. Quem é que cumpre? Jesus. E as nações vêm a conhecer a Deus por meio de Jesus. Então, veja bem, todas essas pessoas se consideravam seguidores de Jesus, audientes de Jesus. Mas quem Jesus marcou? Deles. Você se considera seguidor de Jesus, eu acredito. Mas Jesus marcou você? Você é de fato um discípulo de Jesus? Não tenha pressa para me responder, porque o discipulado de Cristo tem algumas exigências. E é sobre isso que nós vamos falar, o discipulado e suas exigências. Aí nós vamos para o texto. Antes do texto, quero só mencionar essa citação de Billy Graham. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E onde é que diz isso? Vamos lá para Lucas, capítulo 14. Verso 25 ao 33. Olha o que diz. Grandes multidões, presta atenção, que multidão? Fariseus, saduceus, essênios, sacerdotes, povo judeu, romanos, zelotes. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo:
este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Então, eu falei para vocês que Jesus estava sendo acompanhado por todas aquelas audiências, aquelas multidões. Veja que Lucas, ele põe no plural, multidões, significa que eram centenas, talvez milhares de pessoas que estavam acompanhando Jesus. Só que se nós lermos os textos, os versículos anteriores, eles lançam luz sobre esse texto. E nos versículos anteriores, Jesus fala de um grande banquete escatológico. Ele conta a história de que um grande rei quis fazer um banquete e mandou as pessoas convidarem. E cada vez que essas pessoas abordavam outras e convidavam, elas rejeitavam o convite. E aí então Jesus disse, olha, o rei, indignado porque não aceitavam o convite, disse para os seus servos convidarem todos das ruas, vielas, os pobres, todos, que encontrassem na rua para ir para este banquete. Logo que Lucas narra essa história do banquete, ele introduz a situação do discipulado, o chamado de Cristo para o discipulado, dizendo que havia grandes multidões que estavam acompanhando Jesus. O que isso significa? Significa dizer que Jesus está retirando dessa multidão os verdadeiros discípulos, porque só eles podem participar desse banquete escatológico no final dos tempos, no final de todas as coisas. A multidão é o lugar ideal para aqueles que não querem se comprometer. A multidão é o lugar ideal para aqueles que estão se conformando com a situação, com o mundo. Então, a multidão é o lugar ideal para um cristianismo anônimo, genérico e sem preço para pagar. Então, Jesus aqui, ele para diante da multidão e ele começa a apresentar para essa multidão quais são as exigências de segui-lo. Quais são os preços para nós nos tornarmos discípulo dele. Jesus, irmãos, está deixando claro que não é possível ser discípulo dele no meio da multidão, que é preciso sair. Você não pode estar lá escondido. Jesus sabia que diante daquela multidão, no meio daquela multidão, havia salvos, havia discípulos verdadeiros, mas que a maioria daquelas pessoas não eram salvas, não eram discípulos. Até mesmo no colégio apostólico havia mistura. Até mesmo no colégio apostólico havia um que não era discípulo genuíno. E Jesus está diante dessa multidão dizendo, olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam sair da multidão e apresentar a cara. Vocês precisam assumir as demandas do discipulado. E a palavra discípulo, que ela é tão importante, que ela é repetida 2 vezes, no verso 23, no verso 33, no verso 26 e 33, Jesus fala de discípulo, que é o aprendiz, o seguidor. Então Jesus quer marcar os seus discípulos, ele quer retirá-los da multidão, para perfilá-los, a fim de que eles o sigam, os seus genuínos discípulos. E como é que Jesus faz isso? Apresentando demandas, apresentando exigências, e não são fáceis essas exigências. Jesus, ele não se ilude com a multidão, ele nem incentiva a multidão a segui-lo. Jesus apresenta um preço a pagar para ser discípulo dele. Então nós vamos hoje aprender as exigências do discipulado. E a primeira exigência é a exigência do amor. A exigência do amor. Veja aí o verso 26, que Jesus deixa isso muito claro. Este verso, ele é assustador a princípio, mas quem disse foi o Filho de Deus, e ele pode dizer isso porque ele morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue para nos salvar. Veja aí no verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser
meus discípulos. Veja, irmãos, que este versículo ele contém absolutos, que são inegociáveis para nós. Agora, o mais assustador é que a palavra que Jesus usa aí para aborrece é uma palavra grega que se pronuncia misel e significa odeia. E os tradutores, pudicamente, eles colocaram aborrece. Mas o que Jesus está dizendo é odeiam, né? Aqueles que não odeiam seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu não poderia de deixar isso para vocês, né? Fazer essa exegese e deixar claro que Jesus está afirmando isso. É o termo que ele usa. As nossas traduções suavizaram. Mas o que Jesus quer fazer com essa multidão? Ele está marcando os seus discípulos. Ele está retirando os seus discípulos da incógnita. Ele está retirando os seus discípulos do anonimato. Então, Jesus está usando aqui um recurso retórico chamado hipérbole. Ele está fazendo um exagero. Ele está dizendo, exageradamente, que aqueles que não odeiam seu pai, sua mãe, seus irmãos e a sua própria vida não podem ser seus discípulos. Então, Jesus usa o exagero para marcar. Jesus usa o exagero para fazer valer o sentido do que ele está dizendo. Ele está comparando coisas muito grandes, amor e ódio. E ele está dizendo que nós temos que amá-lo a ponto de que o nosso amor por Cristo, diante do amor por todas essas pessoas, pareça ser ódio, pareça ser um aborrecimento. Lá, Mateus, ele explica melhor esse exagero de Jesus, em Mateus 10, no capítulo 37, quando ele diz assim, Jesus novamente se refere à multidão, dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que Jesus quer dizer? Se você ama mais seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos e você mesmo, mais do que Cristo, você não pode ser discípulo dele. Então, o que Jesus está dizendo é que o amor por ele deve ser supremo, para que nós sejamos seus discípulos. Deve ser um amor supremo, maior que qualquer outro amor. Veja no verso 26 o que Jesus diz. Ele diz assim, quem vem a mim. Ir até Jesus é salvação. Quando você vai até Cristo, você é salvo. No verso 17, Jesus inverte. Ele diz assim, quem vem a mim tem que ir após mim. Quem vier após mim. Então veja bem, quem vai até Jesus é salvação. Quem vai após Jesus é discipulado. Ir após Jesus é você se tornar o discípulo. E para você ir após Jesus, você precisa atender essa demanda do amor. Você precisa atender essa exigência do amor. Você precisa amar menos essas pessoas. E aí, quando nós analisamos as pessoas, elas fazem parte do nosso círculo mais íntimo. São as pessoas que primeiramente nós amamos e as pessoas que primeiramente nos amou. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos. É um círculo muito íntimo, não é? As pessoas que primeiramente amamos e as pessoas que primeiramente nos amou. E Jesus está dizendo que nós devemos amar menos do que a Ele. Agora, talvez você pense, eu posso atender essa exigência do amor. Eu posso amar mais a Jesus do que meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos. Mas aí Jesus vai na jugular quando ele diz que também nós devemos amar menos a nós mesmos, a nossa própria vida. E essa é a parte mais difícil de atender o discipulado de Cristo, porque esse é o grande problema do nosso mundo atual, né? É um mundo que incentiva, é uma cultura vigente que incentiva você a se amar, você a ter razão, você a ter direitos. É um mundo que te incentiva o amor próprio, e o Evangelho não caminha nessa direção. As pessoas citam de forma muito errônea o verso que Jesus diz que você precisa amar a si mesmo
Você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. E há uma interpretação generalizada muito errada. Eu vejo até na igreja as pessoas dizendo, você tem que se amar. Não, irmãos. Olha o que o texto está dizendo, você tem que se odiar. Você não tem que se amar. Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, o que ele está dizendo? Que se eu amasse o meu próximo como eu me amo, nós não teríamos conflitos. Nós nos amamos tanto, nos protegemos tanto, cuidamos tanto de nós mesmos, que se eu amasse o meu próximo assim, não teria dificuldades nos nossos relacionamentos. Não teria. Mas é pelo fato de nos amarmos tanto que amamos menos o nosso próximo. E aí Jesus, ele vai aqui na jugular quando ele diz, você pode amar menos esse círculo íntimo, mas você também precisa amar menos você mesmo. Você precisa amar a Cristo com toda a sua devoção. Tem que ser um amor supremo. Como está o seu amor por Jesus? Qual é a temperatura desse amor que você tem por Jesus? Você morreria por Ele? Quem você ama mais na sua vida? Existem no seu coração amores competindo com o seu amor por Cristo? Porque Jesus está colocando isso aqui, não pode haver no seu coração amores competindo, rivalizando pelo amor com Cristo. Nem mesmo do círculo íntimo e nem mesmo de você, seu próprio amor por você. E sabe qual é o contrário do amor? Não é o ódio. O antônimo de amor não é ódio, irmãos. O antônimo do amor é indiferença. Indiferença. Enquanto a pessoa tem raiva de você, tem ódio de você, está chateada com você, ainda há esperança de uma reconciliação, ainda há esperança de um conserto. Mas se ela for indiferente a você, acabou. Acabou. Você não precisa esperar nada mais dela. E Jesus, ele não quer se deparar com um discípulo indiferente. Com um discípulo que não está disposto a atender essa exigência. Com um discípulo frio, indiferença é frieza. Frieza. É a acusação que Jesus tem contra a igreja de Éfeso. Vocês são fiéis, vocês são trabalhadores, mas eu tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Uma mulher pode ser fiel ao marido, pode cuidar da roupa, da casa, dos filhos e não amá-lo. Será que você ama mesmo Jesus? Você está aqui cantando, conduzindo, está aqui ouvindo, é um dizimista, é fiel, mas você ama? A exigência do amor. E aí, como Jesus não está facilitando para a multidão, ele está marcando os seus discípulos. Nessa primeira exigência, pouca gente saiu da multidão para segui-lo. Ele dificulta mais para que haja verdadeiros discípulos. E ele apresenta a segunda exigência do discipulado, que é a exigência da autonegação. Verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus vai mais longe. Quando nós pensamos que amá-lo seria uma terrível exigência, mais do que as pessoas que eu mais amo, que mais me amam, e mais do que a mim mesmo, amar a Cristo de maneira suprema, Jesus apresenta essa exigência para que nós não nos iludamos. É preciso sairmos da multidão. Jesus está nos marcando. A cruz, irmãos, ela é individual. Ela é pessoal. Você não carrega a cruz do outro. O outro não carrega a sua cruz.
E quando Jesus emitiu essas palavras, tome a sua cruz, todos naquela multidão entenderam o que ele estava falando. Era via crucis. Porque no sistema legal romano, quando o juiz, ele emitia uma sentença de morte a um criminoso, ele deveria carregar do lugar da sentença do tribunal até a execução a sua cruz, uma cruz, e ele deveria carregar pelas ruas, e ao carregar a sua cruz, ele estava assumindo a culpa e dizendo que a sentença era justa. Quando Jesus disse essas palavras, tome a sua cruz, ele estava dizendo, morram para vocês mesmos. Só que nós utilizamos esse versículo para dizer que a cruz é o marido, a cruz é a mulher, a cruz é o vizinho. Não. É você. É a sua cruz. Ninguém é a cruz do outro. Você é a sua própria cruz. Você deve começar a marcha da morte. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa se submeter à autoridade de um juiz que te condenou a carregar essa cruz, como juiz romano. Então Jesus está dizendo isso, se nós reconhecemos a sua autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos engolir isso, irmãos, como discípulos. Ele não tem mais vida própria, um discípulo. Ele está morto para si mesmo. É a autonegação. Negar a sua própria vontade. E precisamos fazer isso porque não tem mais ninguém para nós seguirmos. Só temos a Jesus. E se Ele marcou você e fez de você um discípulo genuíno, Ele te deu uma cruz. E você precisa carregá-la diariamente. Então eu não posso seguir a Jesus e amar mais meu trabalho. Eu não posso seguir a Jesus e amar mais minhas prioridades, minha juventude, minha saúde, minha beleza. Jesus, irmãos, está falando de um discipulado radical, de uma aliança radical, absoluta, que envolve a sua autonegação. Ele nos chama para a nossa própria morte. Por que Jesus faz isso? Porque não há ressurreição sem morte. E se nós seremos ressuscitados, precisamos morrer. Não há ressurreição para a vida sem que haja a crucificação do velho homem. E a pergunta é essa: você já levantou a sua cruz e está seguindo Jesus? Quando você tem que perdoar, quem prevalece? A autoridade de Cristo na sua vida ou o seu ego ferido? Ou a sua vontade? Seu ego está crucificado? Você é alguém que se autonega? Você reconheceu o direito de Cristo governar a sua vida? Você está crucificado? Você chegou no final de si mesmo, porque Jesus só começa em você se você chegar no final de você mesmo. Isso é autonegação. É uma exigência do discipulado. Mas há uma terceira exigência. Além da exigência do amor e da autonegação, Jesus apresenta a exigência de calcular o custo. O discipulado custa caro. Custa caro. Olha aí o verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Jesus, irmãos, para falar do custo do discipulado, ele nos conta duas parábolas bem pequenas, né? Jesus era o mestre de contar histórias, e eram histórias fascinantes e muito diretas para aplicarmos à nossa vida. Ele conta a parábola de um homem que vai construir uma torre, mas não calcula o preço da despesa. Então, essa torre fica pelas metades. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas passam e veem essa torre não terminada e zombam deste homem. Jesus está justamente falando, irmãos, que ele requer muito de você como seu discípulo.
que ele requer que você faça o cálculo do que é segui-lo. Muitas pessoas desistem no meio do caminho por isso, porque elas não fazem o cálculo. É um preço alto, é um preço difícil. Jesus não ajusta, ele não dá desconto. A salvação é de graça. Se você já foi até Cristo, isso é de graça, ele fez tudo por você. Mas ir após Cristo é muito caro. E ele não dá desconto nesse preço. Então muitas pessoas desistem, porque no meio do caminho elas dizem: eu não sabia que era assim. Eu pensei que era mais fácil. É fácil você começar algo. Todo mundo pode começar. Difícil é terminar. Não é fácil terminar. E quantas pessoas assim na vida, né? Não conseguem terminar o que começa. Não concluem nada, porque há um preço que pagar. Então, Jesus está dizendo isso: calcule o preço de ser um discípulo dele. Aí a segunda parábola, ela também é muito interessante, porque aí Jesus conta a parábola de 2 reis, verso 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. São 2 reis. Um rei grande, poderoso, perigoso, que vem para combater um rei pequeno e fraco. O que Jesus diz? Qual é a única solução para esse rei pequeno? Então, um vem com 20.000 para combater um com 10.000, o dobro. Qual é a única solução que esse rei pequeno tem? A rendição. Ele tem que mandar uma embaixada de paz, para que ele não seja destruído. O que Jesus quer dizer com essa parábola em relação a calcular o custo? Que o rei grande é ele. Ele é o rei grande. Presta atenção. Isso aqui é importante. Ele é o rei grande. Ele está vindo. Ele vem para julgar, para abater, para destruir toda a palha. Ele vem para, no dia final, tirar os bodes das ovelhas, tirar os discípulos verdadeiros do meio da multidão. O que nos resta, irmãos? Jesus ainda abre para uma embaixada de paz. Ele ainda está aberto para a paz. Então ele diz: venham e apresentem uma proposta de paz, que tem que ser nos meus termos: amor e autonegação. Então, essa parábola ela é muito sugestiva para mostrar o preço do discipulado. Você hoje ainda pode entrar em paz com Cristo, mas você precisa atender a proposta de paz que Ele faz, que é seguir essas exigências. Qual é o preço? Qual é o custo que temos que calcular? Verso 33. Tudo quanto você tem. Todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o preço. Então não vai ser fácil para nós, não é? Hoje ele aceita a nossa rendição, mas nos termos de paz dele. Bom, Jesus termina a história no verso 33 dizendo o seguinte: assim pois. Assim pois significa que é uma conclusão, que Jesus quer um veredito, ele quer uma decisão do nosso coração. Ele está nos pressionando para decidir. Decidir o quê? Renunciar tudo que você é e tudo que você tem para segui-lo. E isso não é fácil, irmãos. Nós nos agarramos às coisas. Nós nos agarramos a pessoas. Nós nos agarramos ao nosso ego.
O ego, ele é tão poderoso, ele é tão enganador, que ele pode destruir você. Eu quero encerrar com a história de uma parábola do urso. Um urso estava muito faminto. E ele sentiu o cheiro de uma comida. E foi até o lugar onde estava exalando aquele cheiro. Era um acampamento de caçadores. Tinha uma panela grande. E eles estavam cozinhando algo gostoso. E eles foram caçar e deixaram cozinhando. O urso chegou e foi atraído pelo cheiro e dominado pelos seus instintos naturais. E chegou até lá, ele agarrou a panela quente com seus braços e colocou no peito. E a panela estava tão quente que afundou no peito dele, nos braços. E ele uivava fortemente, porque aquilo doía, mas ele queria comida. E mesmo aquilo doendo nele, ele comendo aquela comida quente, a panela penetrando no seu peito, ele gritando de dor, ele não largou a panela. Quando os caçadores chegaram, o urso estava morto debaixo de uma árvore, com a boca aberta, morreu gritando, uivando, mas não largou a panela quente. Você está com a panela quente? Está aí com o seu ego inflado, achando que você está certo? Todo mundo está errado. Você é a pessoa mais certa do mundo. Você não foi marcado por Jesus. Você não é um discípulo. Porque o discípulo renuncia tudo o que é e tudo o que tem. As aplicações, quando se trata de discipulado, Jesus quer apenas aqueles que o amam profundamente. Só esses. Quando se trata de discipulado, Jesus quer apenas aqueles que se negam diariamente. E quando se trata de discipulado, Jesus só quer aqueles que pagarão o preço. Não se engane. Para ser discípulo, tem sim que pagar um preço. Para ser salvo, não. Mas para ser discípulo, tem que pagar um preço. Agora, quem vai até Jesus, que foi salvo, vai após ele. Não tem como você ser salvo e não ser discípulo. Se você foi até Jesus, significa que você vai após ele. Você será um discípulo. Se você não for um discípulo, você vai ser dessa audiência: fariseu, saduceu, essênio, zelote, povo judeu, povo romano, uma multidão que seguia Jesus, que era a sua audiência. Mas a multidão não foi marcada. Jesus apresentou exigências justamente para filtrar a multidão. Então, seja você, seja eu, nós marcados por Jesus e nos tornarmos, de fato, seus discípulos.